Fala Vascão, fala rapaziada, fala aí vascaínos e vascaínas do Brasil aí. Tamo aí junto em mais um vídeo. Hoje esse pré-jogo aí de Vasco e Volta Redonda que acontece daqui a pouco, né? Eu peço pra você deixar o likezão, se inscreva no canal e tamo junto. Vambora aí as notícias aí que é o que nos interessa, beleza? Roda a vinheta. Rapaziada, o Vasco enfrenta hoje o Volta Redonda, né, como eu disse para vocês, e aqui a gente vai estar falando desse jogo de agora, vamos estar falando da sustentabilidade do Vasco, né, que o Vasco está aí praticamente encaminhando para uma possível aí, o Vasco que estava previsto para 2026, agora já deu uma encurtada com a venda de jogadores para essa autossustentabilidade, né? Vamos estar falando do jogo contra o Marcílio Dias, vamos estar falando também das escalações, da tabela do Campeonato Carioca, enfim, tudo isso dentro desse vídeo. Então vamos embora aí, vamos começar, que é o que nos interessa aí, né, rapaziada? Vamos lá. O Marcílio Dias informou que começou hoje, né, nesse sábado, né, a partir das 10 da manhã, né, a vender os ingressos para a torcida do Vasco. Foram solicitados aí pelo Vasco um montante a mais, porém a carga do estádio não suporta muito, então pro Vasco foi feito só o aporte ali de 1.200 ingressos. Pode ser que tenha algo a mais aí, dependendo da procura dos torcedores do Marcílio Dias, né, que a gente sabe que tem muito secador que vai lá também fazer uma gracinha, mas esses 1.200 aí já começaram a ser comercializados hoje, provavelmente vai acabar muito rápido, né? Então a gente espera que tenha um pouco mais de ingresso para a torcida do Vasco, até porque o torcedor do Vasco também vai comprar os ingressos dos torcedores lá do Marcílio Dias, como já é esperado da torcida do Vasco acabar com os ingressos aí, não só o nosso como o dos visitantes também. Então já começou a ser vendido lá e está sendo comercializado em R$350, um absurdo de caro, né? E uma meia R$175. É um absurdo de caro esses ingressos, é uma coisa que não dá para entender muito bem. Um país que tem um salário mínimo em R$1.400, os caras botar R$300 de ingresso, R$350 de ingresso, 350 na camisa, cara, é absurdo. Mas enfim, rapaziada, pensando no dinheiro aí, quem organiza, né? Então fica aí a dica aí para esse jogo e as informações sobre os ingressos, né? Vai estar sendo vendido no Ticketmax, né? Então você que quer ir e é de Santa Catarina, pode procurar esse site, ir lá comprar e retirar o seu ingresso para poder apoiar o Vascão. E se Deus quiser, essa vitória vai chegar para a gente poder passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Beleza, galera? Mudando de assunto agora aqui, né? O Vasco está próximo de poder oficializar a contratação de um camisa 9. Quem é? Não sei, não faço a mínima ideia de quem seja. O Alexandre Matos deixa tudo muito costurado ali debaixo dos panos para que a gente não saiba realmente, né? A gente não possa vir a saber. Então isso tudo vem acontecendo já e esse nome já foi aprovado pela 777, fez boa temporada em 2023 e o Vasco está de olho, está negociando, o Alexandre Matos está em cima para poder fechar, né? A gente precisa desse atacante para poder fazer uma sombra ali pro Berrete, porque vai ter cartão, vai ter algum jogo que precisa poupar o nosso camisa 99, então esse camisa 9 que vem chegando para poder ajudar mais o Vasco aí nessa temporada de 2024, né? Não só ele, né, mas a gente precisa aí de mais jogadores de lado de campo, mas isso está sendo já conversado, né? A gente espera que consiga sim, de alguma forma, o Vasco se compor logo esse elenco, fechar esse elenco, que a gente consiga ir com esse elenco bem até o final do ano, que eu acredito que esse ano vai ser diferente dos últimos anos que a gente passou, né, galera? Passando a próxima notícia aqui, né? Hoje, né, tem Vasco e Volta Redonda lá no Espírito Santo. O Vasco já foi para o Espírito Santo, já está lá, chegou uma festa absurda da galera lá do Espírito Santo, né? Muito, muito, muito bom mesmo. Recepcionaram os jogadores lá no hotel, né? O esforço até ficou um pouco assustado com a torcida do Vasco, porque ele falou que já esperava que teria gente, mas não tanta gente como ele viu nessa primeira viagem dele, né? Ele que está relacionado para partida contra o Volta Redonda
hoje, né, lá em Vitória, no Espírito Santo, né, cara? Então, assim, pra gente não é novidade, né? O estado do Espírito Santo é o estado que mais tem vascaíno fora aqui do Rio de Janeiro, então já era de se esperar que lá fosse muito bem recepcionado o nosso gigantesco, né? A gente conseguiu aí juntar jogadores e torcida num clima só, foi bem bacana, né? Postei até um Reels aí, depois dá uma procuradinha, né? Um Reels não, uns shorts, né? Postei uns shorts aí para vocês verem como foi. Foi bem bacana, a rapaziada recepcionou muito bem, os jogadores também deram atenção para a torcida, ficou muito bacana, né? E isso, tudo isso na partida, para a partida de hoje contra o Volta Redonda, né? Que o Vasco chega para essa partida precisando vencer, né? Tá com a classificação encaminhada, né? Obviamente que a gente precisa desses outros dois resultados. Acredito eu que esse resultado de sacramentar a classificação vai vir somente na última rodada, né? Caso aconteça alguma coisa hoje de Nova Iguaçu perder, ou alguma coisa do tipo da gente vencer e eles perderem lá, precisa de uma combinação de resultados para que a gente defina hoje. Mas eu acredito que vai se ir para a última rodada e a gente consiga aí uma classificação antes do previsto aí, assim eu espero. E com isso aí, né, como eu falei para vocês, pode acontecer essa combinação de resultado, e com isso tudo, né, a gente espera que aconteça mesmo, a gente já resolva isso hoje, mas apesar de eu achar que é um pouco mais complicado, né. Hoje vai ter a transmissão pela Cazé TV, internet aberta, né, e SBT também, né, TV fechada vai ser Sport TV Play e Premiere, né, exterior não vai ter, né, e por áudio pela Vasco TV e rádios, né? Então aí você que quer assistir, né, pode procurar a Cazé TV, né? Eu particularmente gosto muito de assistir todos os jogos do Vasco na Cazé TV, né, que o Vasco foi o mandante, né, e tem também o SBT como opção. Na TV fechada tem o Sport TV Play e o Premiere no Pay Per View. Então tem aí para todos os gostos, todo mundo pode procurar, dependendo de quem for narrar, dá para assistir no Premiere, né? Porque tem narrador lá que, meu Deus do céu, foi um vilão, é top. O resto também são bons também, né? Mas tem uns lá que são pé frio pro Vasco, então é melhor não arriscar muito não, né? Então fica aí essas opções para vocês procurarem aí de melhor forma para poder acompanhar o nosso gigantesco hoje contra o Volta Redonda, né? A tabela do Campeonato Carioca vou estar passando para vocês aqui até o sexto colocado, que eu acho que ainda tem chance. Vou estar passando para vocês aqui mais ou menos o que eu acredito, né, que pode acontecer. O Flamengo com 21 pontos empatado com o Fluminense, né, primeiro e segundo. Depois o Nova Iguaçu com 18 pontos. E depois o Vasco com 16, né, fechando ali o G4 do Campeonato Carioca. Depois vem Botafogo e Portuguesa, ambos com 14. Até aí eu acho que a galera ainda está brigando, né? Ainda acho que pode chegar, se alguém der algum tipo de vacilo, que não seja o Vasco, pelo amor de Deus, né? E com isso, os jogos que acontecem hoje vão ser o seguinte: o Audax pega o Botafogo, né, no Engenhão, né? O Vasco enfrenta o Volta Redonda às 5h30, Botafogo às 16 horas, o Vasco às 5h30 lá no Kleber Andrade, lá no Espírito Santo. No Luso Brasileiro, a Portuguesa recebe o Nova Iguaçu, né? Esse jogo aí pode ser que a Portuguesa chegue firme, né? Porque depende desse resultado também para poder continuar brigando. Então acredito que vai ter um jogo duro aí entre Portuguesa e Nova Iguaçu. Amanhã tem o Flamengo e Fluminense, né? Tem o Fla-Flu às 16 horas também no Maracanã, né? E depois tem o Bangu e Madureira também amanhã às 6h15 para fechar lá em Bacaxá no dia 25, que vulgo amanhã, Boa Vista e Sampaio Correia, né? Essa é a rodada do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, né? Que acontece nesse final de semana, e a gente espera que dê certo aí pro Vasco. Eu tô torcendo para que os 4 grandes aí consigam chegar aí nas semifinais para o Campeonato
ficar um pouco mais charmoso, de tanto já foi tão zoado o campeonato inteiro por conta de arbitragem e organização da FERJ, que foi uma porcaria, né? Eu torço para que os 4 grandes cheguem e consigam fazer ali uma boa semifinal de campeonato, que eu acho que é interessante para todo mundo, né? Que cheguem sim os 4 grandes, não menosprezando os times pequenos, obviamente que é sempre bom ter um time pequeno ali, né, teoricamente pequeno, brigando, chegando um pouco mais à frente, porém eu prefiro que chegue os times de maior expressão para o campeonato ficar um pouco mais encorpado, um pouco mais visível, né? Porque pô, é maneiro uma semifinal de campeonato entre Vasco e Flamengo, Botafogo e Fluminense, ou Vasco e Botafogo, Fla-Flu, Vasco e Fluminense, enfim. Eu acho que fica muito mais charmoso assim, mas depende dos times, não depende só da nossa opinião, né? Então, eu acredito que, mesmo assim, do jeito que tá, eu acredito que ainda dá pro Botafogo ainda chegar, né? Caso a Portuguesa consiga hoje aí, pelo menos arrancar um empate arrancar uma vitória, pelo menos, do Nova Iguaçu, né? E o Botafogo venceu, o Botafogo chega a 17, mesmo assim não passa o Nova Iguaçu. Mas interessante que o Vasco faça a parte dele, né? Obviamente, né? Mas eu gostaria muito que os 4 grandes chegassem nessa semifinal para o campeonato ficar um pouco mais bacana, porque foi tão manchado pela arbitragem, ficou tão ruim para a organização do campeonato, que já não era muito boa, né? Então acredito que uma maneira de ficar bem melhor de melhorar um pouquinho o campeonato, era os 4 grandes chegar ali e a gente ter umas semifinais aí como tinha antigamente, né? E com isso, galera, o Vasco pode ser, né, que o Vasco entre com o mesmo esquema que vem treinando, né, no 3-5-2, né? O Ramon Dias vem fazendo testes ali em cima dessa formação, e eu acredito que o Vasco vai vir forte com o time titular para essa partida de hoje, né? Começando pela escalação do Volta Redonda. O Volta Redonda deve vir com Paulo Henrique, Wellington Silva, Augusto, Bruno Barra e Sanches, Léo Silva, Danley, Robinho, Vinícius Moura, Ítalo e MV. O técnico Rogério Correia, o Felipe, que caiu, né, não é mais o treinador do Volta Redonda. E o gigantesco, né, deve vir com seu time titular, seu time principal, né, deve vir ali com Léo Jardim, João Vitor, Medel e Léo, Puma Rodrigues, porque o Paulo Henrique não foi relacionado, né, Zé Gabriel, Galdanes, Payet, Piton, David e Berrete. Esse é o time que o Ramon Dias, acredito eu, pensa em colocar hoje contra o Volta Redonda. Lembrando que a gente tem um jogo na terça-feira contra o Marcelo Dias, que é importante, então é importante que a gente consiga fazer um bom resultado, até para dar uma descansada na rapaziada que é um pouco mais coroa já, né, como o Payet, como o Berrete. Então peço que o Vasco, e imagino que o Vasco vai conseguir fazer essa boa partida hoje contra o Volta Redonda. E com isso, né, podendo folgar um pouco, né, tirar um pouco, substituir a rapaziada, para a galera ter um pouquinho mais de tempo de descanso. Enfim, a gente espera que seja alguma coisa desse tipo, nessa linha, e o Vasco consiga fazer uma boa partida e uma boa vitória no dia de hoje, aí, mais tarde, às 5h30 da tarde, contra o Volta Redonda lá no Espírito Santo. Beleza, galera? E agora, galera, vamos falar de um assunto aqui que me chamou muito a atenção nesses últimos dias, que é a autossustentabilidade do Vasco, né? Já foi, teve uma matéria que saiu no GE, que eu vou estar passando para vocês aqui agora, que eu achei bem interessante, e eu particularmente não é de me assustar. Eu acho que o que faltou para o Vasco era organização para conseguir chegar nessa autossustentabilidade rápido, como está chegando agora, né? Para você ter ideia, o Vasco já ultrapassou a meta de vendas de atletas para esse ano de 2024, e olha que a gente só está em fevereiro ainda, né? Então já foram vendidos aí com o PEC e também o Marlon Gomes, já superou aí a meta do Vasco de vender jogadores. Então, assim, não é de tudo tão ruim, né? A SAF veio, deu uma repaginada no negócio. Como que eles estão fazendo, cara, é outra parada. Eu não vou entrar em polêmica. Eu acho que cada um tem uma opinião distinta, cada um puxa para um político que quer, ou da maneira que pensa, enfim, cada um tem a maneira de pensar da maneira que quiser. Eu tô vendo um Vasco, antigamente, que o funcionário trazia o computador pessoal de casa para trabalhar no Vasco,
E agora eu vejo o Vasco como a empresa comprando computador e dando, não só computador, dando a estrutura toda para o Vasco trabalhar. Então, isso tem que ser levado em conta, que o Vasco hoje tem uma empresa por trás que monitora tudo isso. Como ela faz isso, cara? Cara, eu particularmente não sei, né? Vamos saber aí nos próximos capítulos, que o Nego já falou que a rapaziada que é da 777 vai quebrar, que tá isso, que aquilo outro, mas eu acredito que só vendo mesmo, esperando para ver como vai ser essa parada. Mas vamos lá, vamos a matéria do GE que eu falei para vocês aqui, né? O título da matéria é o seguinte: o Vasco supera previsão de vendas, aumenta receitas e fica mais perto da autossustentabilidade. O clube vai divulgar relatório financeiro dentro dos próximos 2 meses. Entenda como isso tem sido feito pela empresa para encaminhar os aportes da 777 até 2020, a partir de 2026. Lembrando que em 2026 o Vasco teria que estar, o Vasco já teria que estar totalmente caminhando com as próprias pernas. Mas isso já ia acontecer de alguma forma, tá? Porque eu não via de outra forma o Vasco rápido assim conseguir se autossustentar, né? E na minha opinião está até demorando, né? Porque a gente está falando do Vasco, um dos maiores clubes do país, e isso já ia... O Vasco era questão de alguns aportes para poder parar o sangramento, para poder ter fluxo de caixa. E foi isso que a 777 fez, né? E se deram bem aí, né? De ter comprado o Vasco, ter uma grana para poder fazer esse sangramento parar e dar continuidade, que foi o que está acontecendo. Mas vamos lá, gente. O balanço financeiro do Vasco, vou estar passando para vocês a matéria aqui agora, do GE, né? O balanço financeiro só deverá ser divulgado dentro dos próximos meses, mas o Vasco já tem uma certeza. Houve aumento de número de receitas do clube e o clube tem se organizando para chegar em 2026 pronto para andar com as próprias pernas, sem os aportes da 777 Partes. Lembrando que os aportes da 777, eles são totalmente assegurados por contratos, né, que vão ser feitos. Esse ano vão ser feitos cerca de 270 milhões de aporte no Vasco, né? Eles vão dividir lá da maneira que eles estão fazendo, sendo que 25% dessa renda, desse dinheiro que entra, da renda que entra no Vasco hoje, é para pagamento de dívida, né? Justamente para poder parar de sangrar. Aí, gente, o que acontece? Com a transferência aí do Marlon Gomes, do Gabriel Peck, o Vasco chegou, né, a mais ou menos 110 milhões de vendas. Então já superou o que eles estavam esperando, né? E pode ser reinvestido aí praticamente 100% disso que foi já vendido. Isso já mostra uma autossustentabilidade muito grande do Vasco. A 777 ainda precisa depositar 270 milhões em 2024 para poder garantir ainda os 70% da SAF do Vasco, né? Cerca de 120 milhões no ano que vem para poder fechar esse aporte de 700 milhões de reais que foi combinado em contrato. A partir de 2026 o Vasco pode e deve já estar sendo autossustentável, ou seja, o Vasco vai começar a andar com as próprias pernas, com bilheteria, venda de camisa, venda de jogador, enfim, títulos, e isso tudo acontece com as premiações e tem esse planejamento nos bastidores do Vasco, que fala isso, né? Que fala que o Vasco, a partir de 2026, já tem, obviamente se acontecer antes, beleza, mas até 2026 o Vasco precisa já estar brigando por campeonatos nacionais e internacionais, porque isso vai aumentar a receita do clube, é óbvio. Qualquer um que entende um pouco de futebol sabe que uma empresa, quando compra um clube, como foi o caso do Vasco, joga dessa forma, para que tenha lucro lá na frente, é óbvio isso, né? Vi muita gente falar que o Vasco não tinha projeto para ser campeão, tal, só que assim, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que um clube, uma SAF, uma empresa não ia entrar e jogar o seu dinheiro fora ali no clube para não poder ter um retorno. Eu acredito dessa forma. Eu acho que é muito relativo o que as pessoas falam, né? Parece que acho que querem que as coisas aconteçam agora. Eu também queria muito que acontecesse, mas não é como acontece na maioria das vezes. Porque assim, o Vasco teve um ano ruim, né? Já vem de anos ruins. Ano passado a gente brigou para não cair de novo. Esse ano tudo encaminha para isso não acontecer. O projeto do Vasco para esse ano é ficar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, né? Já foi falado isso com Alexandre Matos, já deu essa ideia
numa coletiva que ele deu, mas nada impede de a gente beliscar alguma coisa, né? Obviamente que se chegar vai ser melhor, porque é mais dinheiro que entra, a gente encurta esse tempo de 2026 para menos, né? Então eu acredito que o Vasco tem potencial para poder chegar a esse número o mais rápido possível, né? Até pelas vendas, o Vasco vende muito jogador, vendia mal, agora já passou a vender um pouco melhor, né? O que resta para o Vasco agora é conseguir disputar competições internacionais para que a gente consiga sempre estar nas cabeças brigando por títulos. Isso facilita mais das receitas chegarem ao clube, dos patrocínios chegarem ao clube. Então, tudo isso está encaixado dentro desse planejamento, vamos dizer assim. E o plano é aumentar cada vez mais, né? A SAF antes, né, não tinha controle do dinheiro, do que entrava e saía do Vasco, né? Não a SAF, o Vasco antigamente. Hoje em dia já tem quem toma conta do dinheiro, como é que sai, como é que paga, como é que recebe, enfim, tudo isso tem dentro do Vasco. Antigamente não tinha, antigamente era a Deus dará, mano. Metia a mão ali, o que já era, entendeu? Então, assim, é muito difícil, ia ser muito difícil se o Vasco conseguisse alguma coisa dentro desse parâmetro. Ia ser muito complicado de chegar em alguma conclusão boa se o Vasco continuasse do jeito que estava. Então, a entrada da empresa eu acho que foi boa. Não sei se foi a empresa correta, tá, gente? Eu não sou a favor ou contra de 777, sou a favor do Vasco, né? Mas pelo que eu tô vendo, tem sim um aumento e um ganho muito grande do Vasco de 2021 para cá, né? Então eu acho que a gente precisa ter paciência. Eu sei que é complicado, né, a gente falar em paciência, mas a gente precisa ter paciência para que as coisas voltem a acontecer no Vasco da maneira que a gente queira, né? Como eu falei para vocês, o Vasco no ano passado ele vendeu André Santos, vendeu Pedro Raul e Aguinaldo, somados deu 110 milhões. O Vasco vendeu Peck e também o Marlon Gomes, deu os mesmos 110 milhões. Então, assim, a gente está vendo que o Vasco passou a vender melhor os seus atletas. E isso é importante para que a gente consiga ter essa tal autossustentabilidade, né? Isso acontece com qualquer clube que é empresa. Você precisa se autossustentar. Eu acredito que o Vasco tem um potencial enorme para isso acontecer o quanto antes. Na minha opinião, eu acho que o que falta para o Vasco hoje são os resultados dentro de campo. Aqui fora está sendo organizado, mas os resultados dentro de campo eles precisam aparecer para que isso aconteça o mais rápido possível. Porque se a gente já tem uma torcida apaixonada que acompanha o clube, já tem um engajamento dentro do país e fora do país enorme, e falta o Vasco só só não, né? Que é difícil falar isso até, que o Vasco já não dá resultado dentro de campo há mais de 20 anos. Então o Vasco precisa dar resultados dentro de campo para que isso tudo venha acontecer de uma maneira um pouco mais rápida. Um exemplo, se o Vasco vence um Carioca e chega aí numas quartas, oitavas de finais de Copa do Brasil, o ano já começou a ser legal. Se a gente fica aí nas oitavas ou na quartas de finais da Copa do Brasil, né, e chega ali entre os 7 do Campeonato Brasileiro, já pegou competições internacionais para poder participar. Isso tudo chama a atenção de investidores e o Vasco acaba ficando bem visível na frente de todos. Isso atrai patrocínio, atrai receita. Então, assim, eu acho que os resultados dentro de campo acho que vão ajudar mais do que o trabalho aqui fora. Aqui fora está praticamente tudo organizado, vamos falar assim, estrutura. O Vasco já tem uma estrutura forte aqui fora para que a gente consiga dar suporte para os jogadores poderem fazer, né? A gente não escuta mais falar de salário atrasado, não escuta mais falar que o Vasco deixou de pagar imposto, já não escuta mais que funcionário está lá infeliz no Vasco trabalhando sem receber. Ah, Diego, mas isso aí é o mínimo. É o mínimo, mas não era feito, né? A diferença agora está sendo feito de maneira ordeira. Então, assim, eu acredito que a gente possa chegar aí quanto antes numa autossustentabilidade, né? Eu acredito que até 2025 mesmo, se a gente, dependendo dos resultados de campo desse ano, eu acho que já pro ano que vem a gente consiga aí algo melhor na SAF do Vasco. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui, né? Depois tem aí os melhores momentos do jogo e também um pós-jogo aí para vocês curtirem, beleza? Tamo junto, valeu, deixa o like, tamo junto, valeu!